No final do século XIX, o Brasil passava por uma crise na política. A República recém-inaugurada ainda estava se estabilizando. Os primeiros governos tinham sido ditaduras militares com intervenções nos estados. E na economia, a crise do encilhamento aumentou a fiscalização e também a cobrança de impostos, principalmente nas regiões do interior do país. Socialmente, a abolição desorganizada da escravidão fez com que muitas pessoas anteriormente escravizadas ficassem com reduzidas oportunidades de emprego e também sem acesso às terras. Essa crise social e econômica agravada por fazendas improdutivas, que recém havia acontecido aí a crise a seca de 1878, fez com que dezenas de milhares de pessoas se unissem em torno de um peregrino chamado Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, nasceu no Ceará em 1830. Ele atuou como comerciante e também como rábula, que é uma espécie de advogado, só que não possui formação em direito. Em 1860, ele torna-se um peregrino pelo sertão da Bahia e passa a dedicar sua vida, sua reputação a ser um homem santo, visto como um profeta que irá socorrer os sertanejos. Ele decide se estabelecer no Arraial de Canudos em 1893 para construir uma igreja e também por estar constantemente sendo perseguido pelas autoridades, que o viam como uma ameaça ou uma fraude. O local é rebatizado de Belo Monte e atrai inicialmente os seguidores de Conselheiro. A terra era de propriedade da comunidade, fundamentada por Conselheiro na ideia de solidariedade cristã. Posteriormente, com o sucesso da vila, chegaram milhares de pessoas, eram elas sertanejos, índios, escravos recém-libertos, e em seu auge a população de Canudos chegou a estar entre 25 e 30 mil pessoas. Os fazendeiros e políticos da região começaram a se incomodar com a cidade de Belo Monte, já que ela estava começando a atrair um fluxo muito grande de pessoas para o trabalho, para o que era visto como uma terra sem lei. Não havia cobrança de impostos, nem mesmo a presença do governo do estado ou de municípios, no que era praticamente uma cidade independente. Em 1893 iniciam os primeiros conflitos entre grupos de canudos e policiais e fazendeiros. Pessoas que tentavam migrar para Belo Monte eram reprimidas e chegavam até a ser mortas pelas autoridades, que também tentavam impedir o comércio entre os chamados conselheiristas e as cidades da região. Como reação, os seguidores e conselheiros formaram grupos armados que eram chamados pela imprensa na época de jagunços, que é quando se teve a popularização desse termo, que até então era usado para definir guarda-costas de políticos ou de fazendeiros. Bom, o episódio de outubro de 1896 foi o estopim para o que é conhecido hoje como a Guerra dos Canudos. O conselheiro deseja construir uma nova igreja no Arraial e para isso ele compra uma remessa de madeira de uma cidade próxima a Juazeiro. Representantes de Canudos começam a se queixar pela demora da entrega da madeira que já estaria paga. Boatos começam a surgir que Juazeiro seria invadida por sertanejos e o prefeito da cidade pede ao governo do estado que ele envie policiais. Após vários dias de espera pelo ataque, os 120 policiais partem em direção a Canudos no dia 21 de novembro de 1896 e são surpreendidos numa emboscada por cerca de 1000 conselheiristas que estão armados com facões, lanças e ferramentas de fazenda. No entanto, os policiais armados com revólveres e rifles conseguem derrotar os conselheiristas após um longo período de combate. Porém, a expedição não possuía mais capacidade de continuar atacando Canudos, e então retornam até Juazeiro. No ano seguinte, em janeiro de 1897, outra expedição militar é formada para atacar o Arraial. No entanto, os jagunços, agora com armas tomadas da polícia, resistiram e conseguiram derrotar a expedição, que perdeu quase metade de seus homens. Isso gerou notícia por todos os lugares e foi o assunto principal na imprensa da época.
parte da busca por apoio contra Canudos, o governo do presidente Prudente de Moraes passou a retratar Conselheiro como um líder revolucionário que queria partir em direção à capital e depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Bom, o Conselheiro de fato acreditava que a República era um regime pecador por separar o Estado da Igreja, que poderia legitimar os governantes, e por isso ele foi considerado uma figura perigosa. O Estado republicano, que teve seu primeiro presidente civil, teria que demonstrar forças e que não aturaria ofensas, ideias, como por exemplo as monarquistas, sendo que não era esse o objetivo de Canudos. Uma terceira expedição foi organizada em março de 1897, agora pelo governo federal. A expedição ela foi enfraquecida pelas guerrilhas no seu trajeto e derrotada no ataque final ao arraial, com a morte de seu comandante, Moreira César. Devido ao alto número de feridos, a expedição ela bateu em retirada e no que foi visto para a população, toda a imprensa, como uma humilhação ao exército. Em abril de 1897, o ministro de guerra, o Marechal Carlos Machado Bittencourt, preparou uma nova expedição composta por diversas colunas que totalizavam mais de 10.000 homens, assim como 10 peças de artilharia, incluindo também um canhão que chegava a pesar quase 2 toneladas, que foi apelidado de matadeira pelo sertanejo. O comandante do exército determinou uma estratégia militar chamada cercamento e estabeleceu várias linhas de suprimento para poder abastecer a tropa. Entre julho e setembro, o arraial foi cercado e bombardeado, tendo diversos conflitos acontecendo, em que teve como resultado mais de 1.000 pessoas mortas ou feridas. Em setembro de 1897, iniciou-se o ataque final ao povoado. Nesse mesmo mês, Antônio Conselheiro morre, provavelmente por complicações de saúde devido a seu longo período de jejum como penitência pela guerra. O povoado foi incendiado e a maioria dos habitantes, mesmo aqueles que tinham se entregado, foram degolados pela tropa. Mulheres e crianças foram tratados como uma conquista de guerra. Queime, Canudos! Queimem tudo! Entre 15 e 25 mil pessoas morreram em Canudos, o que totaliza basicamente o auge de habitantes que Canudos já teve anteriormente. A obra Os Sertões Regionalistas narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da Bahia durante 1896 e 1897. Trata-se de um relato histórico mesclado à literatura, posto que Euclides foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a guerra no Arraial de Canudos, e foi nesse momento em que surgiu a sua obra. Decepciona-se com o exército e passa a ver o conflito de forma diferente do que esperava. Por esse motivo, Os Sertões, que foi publicado em 1902, representa um marco da literatura e na história do Brasil, sendo, portanto, analisada por várias áreas do conhecimento. A obra possui um caráter crítico, da onde Euclides recrimina o nacionalismo e o fascismo irritado da sociedade brasileira da época, mostrando a face cotidiana e realista do país e das pessoas que o compõem. Com o seu apurado estilo jornalístico épico, traça um retrato dos elementos que compõem a Guerra de Canudos, que no caso são a terra, o homem e a luta. A descrição usou muito das condições geográficas e climáticas do sertão e de sua formação social, como o sertanejo, o jagunço, o líder espiritual e dos conflitos entre essa sociedade e a urbana. Mostra-nos literatura que rompe com o imperialismo literário da época e inicia uma análise científica em prol dos aspectos mais importantes da sociedade brasileira. O livro em si é rico em todos os aspectos, traz frases e relatos marcantes,
como a frase que confirma o que foi a Guerra de Canudos. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. Outro meio de relatos sobre o ocorrido estão no filme intitulado como Guerra de Canudos. O filme conta a história do ponto de vista de uma mulher chamada Luísa que fugiu de casa para não ir com Antônio Conselheiro. Durante o decorrer do filme, ele mostra como Antônio Conselheiro conseguiu tantos seguidores até a região conhecida como Canudos para formar a cidade de Belos Montes, ao passo que mostra as tropas do governo tentando destruir o local. No decorrer do conflito, o filme traz elementos atuais da época, como a República Nova e a criação de impostos. Mas como tudo estava se estabelecendo, as cobranças de impostos não eram bem organizadas e muitos moradores estavam insatisfeitos com esse governo. O filme também mostra como as notícias eram censuradas e manipuladas, pois antes de serem enviadas para serem publicadas, deveriam ser lidas pelo general, para que assim ele decidisse o que justificava como falsas acusações feitas a respeito de Conselheiro. Hoje, parte das ruínas de Canudos estão submersas pelo sul de Cocorobó, construído na década de 1960. Outros locais importantes, entretanto, estão preservados no Parque Estadual de Canudos, que busca discutir e preservar a memória de um importante evento da história brasileira. O que estava acontecendo era um confronto do Brasil das elites, do Brasil urbano, o Brasil que nunca entendeu seus desvalidos, contra um Brasil de pobres e miseráveis, que tinham deixado de ser pobres e miseráveis e tinham encontrado um outro jeito de sobrevivência, como se tivessem uma espécie de Brasil alternativo. A história de Canudos sobrevive no imaginário, só que o Brasil ainda não mudou o suficiente para que possa conviver em plena harmonia com esses dois Brasis tão distintos.